Quem já foi meu aluno sabe que eu sempre critiquei as alíquotas mais pesadas para os serviços de telecomunicações e energia elétrica. Vejam só, a Constituição diz que o ICMS poderá ser seletivo de acordo com a essencialidade da mercadoria. Qual é a lógica? O ICMS ele é um tributo que incide sobre consumo, né? Incide sobre mercadorias que são adquiridas pelos consumidores. Claro que ele é um tributo real. Por incidir sobre coisas, ele não analisa a capacidade contributiva do adquirente. Quem for meu aluno deve lembrar de um exemplo quando eu vou comentar o dispositivo da Constituição que diz que sempre que possível os impostos serão pessoais e graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Eu sempre digo o seguinte, olha, sempre que possível, se for possível é obrigatório, se possível o imposto será graduado. Aí eu digo, olha, o ICMS, por exemplo, não é um tributo cuja graduação é possível. Aí eu peço que vocês imaginem alguém fazendo uma compra, né? Chega no carrinho do supermercado, enche de mercadorias, chegam no caixa. Aí quando chega no caixa, o caixa passa todas as mercadorias e você diz, quanto é que deu? Aí suponha que ele lhe pergunte, calma, quanto é que você ganha? Tem quantos filhos? Tem alguma doença grave, contagiosa, incurável? Gasta muito com educação, com saúde, com previdência? Você vai dizer, what the fuck is this? Por que você está perguntando isso? Não, é porque eu quero graduar o tributo de acordo com a capacidade contributiva. Quem tem muitos filhos tem maior capacidade econômica porque gasta com os meninos. Você vê que isso não é possível. Não dá para fazer isso. Então o tributo simplesmente não é graduado. A mesma alíquota paga pelo milionário é paga pelo pobre coitado. Ponto. Só que para diminuir esse problema, que problema? Como é um tributo que incide sobre o consumo, quem mais consome a sua renda são as populações mais pobres. A população pobre gasta toda a sua renda com consumo para subsistência. As pessoas mais ricas não, têm uma disponibilidade marginal de renda maior, como dizem os economistas. Na realidade, sobra dinheiro. Então essas pessoas não consomem todos os recursos porque acumulam riquezas. Então se você tributar um produto que é essencial de maneira muito pesada, você na realidade estará tributando de maneira mais pesada as pessoas mais pobres que gastam praticamente tudo com produto essencial. Então para você minorar esse problema, que problema é esse? Regressividade. O imposto de renda é progressivo, você cobra alíquotas mais pesadas para as pessoas mais ricas. O ICMS, se você cobra a mesma alíquota de todo mundo sobre um item essencial e uma alíquota pesada, essa alíquota proporcionalmente é muito mais pesada para as pessoas mais pobres. Então o ICMS tende a ser regressivo. Para diminuir essa regressividade, o que é que se faz? Você coloca a alíquota bem mais pesada para os itens supérfluos. Porque esses itens são consumidos pelas pessoas de maior capacidade econômica. É isso que diz a teoria. É isso que tem que ser aplicado na prática. O tributo não deixa de ser real. Presta atenção nisso. Se o pobre coitado compra uma garrafinha de Johnny Walker Blue por R$1.000, ele vai pagar a mesma alíquota que o milionário. Esse aí vai ser daquele que quando a moça caiu na dose, ele tira lá para não perder nem um pouquinho. Mas vai pagar a mesma alíquota. Mas só que esse tipo de gênero é consumido em maior quantidade por pessoas de maior capacidade contributiva. É essa a lógica. Então o que acontece? A Constituição disse que o ICMS poderá ser seletivo. É uma falha. Porque a Constituição deveria ter dito, como falou para o IPI. O IPI será, impôs de maneira Renato Russiana, impôs, o IPI será seletivo, ele tem que ser seletivo. Se você pega a tabela do IPI, você vai verificar que há uma lógica. Há uma lógica. Os gêneros considerados essenciais têm a alíquota mais baixa. Você vai comparando as alíquotas, você vai vendo essa lógica. Você vai discordar de algumas coisas. Eu considero que bebida alcoólica é essencial e a alíquota é lá em cima porque consideram que é supérfluo. Mercosul tributa a alíquota, os países do Mercosul vinham com a alíquota de alimento. Mas, salvo algumas discordâncias, você vai ver que tem uma lógica. Para ICMS, o legislador diz que ele poderá ser. Aí o que é que os estados fazem? Criam uma alíquota básica aplicada para a generalidade dos casos, normalmente a alíquota é 18%, em alguns locais 19%, tem 17% também, certo? E criam uma lista de mercadorias que eles consideram supérfluas e colocam a alíquota mais pesada. Fazem um meio termo, não saem graduando por completo, mas criam uma lista de supérfluos, como por exemplo, fogos de artifício, alíquota pesada. Só que o que é que acontece? Todos os estados da federação tributam a energia elétrica e serviços de comunicação. Lembrar que a energia elétrica, para efeito de tributação, é considerada mercadoria. Tributa a energia elétrica e serviços de comunicação com a alíquota muito pesada. E claro que isso está errado, porque afinal de contas, energia elétrica é essencialíssimo. Você não tem nenhuma geladeira em casa, você não tem nem como se alimentar direito, né? Guardar os seus alimentos.
Como é que você vai hoje em dia se enquadrar nessa famosa aldeia global, para usar essa expressão já desgastada, sem ter acesso à internet, sem ter comunicação? Então são coisas essencialíssimas. São serviços e, no caso de energia elétrica, mercadoria, porque é assim tratado, é essencialíssimo. Então a alíquota tem que ser mais baixa. Sempre falei isso. Só que o judiciário sempre ficou meio que dizendo, não, eu não vou interferir na decisão do legislador que estipulou a alíquota, o judiciário não foi feito para estipular a alíquota, mas eu sempre falei, ele poderia determinar que a alíquota fosse reduzida para a alíquota geral. E assim foi feito. Julgando um recurso extraordinário com repercussão geral, vai valer para todo o país, relativo ao estado de Santa Catarina, o Supremo disse, a alíquota sobre energia elétrica e telecomunicações tem que ser reduzida para o patamar das outras mercadorias.